Muito bem. E calma que não terminou a discussão aqui não. Eu já tenho outros pontos aqui interessantes. Eu só queria pegar um gancho que alguém falou do jovem aí. Lá vem. E o jovem, isso aqui até por volta. É o futuro, né? É o futuro e o problema atual no trabalho. Tá. Já teve, na época quando a gente estava saindo da pandemia e tudo mais, já aconteceu de eu ter que fazer um call emergencial com uma galera que estava em home office, híbrido e tudo mais. E uma das pessoas do meu time falou, peraí, eu não consigo agora que eu tô na rua. E era tipo assim, sei lá, era 10, 2 horas, e eu fiquei pensando assim, cara... Tá trabalhando, tá sentado. Eu falei assim, cara, por que essa pessoa não tá sentada no computador, fazendo o que ela se propôs a fazer, não tá conseguindo participar de uma reunião porque ela tá na rua, sei lá, fazendo o quê? Uhum. E depois eu não sei se foi uma falta de alinhamento meu e tudo mais, mas eu como líder, tipo assim, cara, indiretamente isso aí já, sabe, tipo, a pessoa deu uma morrida pra mim, assim, falou assim, nossa, cara, falhou numa parada que não precisava, o que tava fazendo, não avisou, não tava disponível na hora que era pra trabalhar. E hoje eu vejo que o jovem ele tá tendo muito mais dificuldade para trabalhar. O jovem, a gente tá falando assim do cara que ele iniciou no mercado de trabalho, é o que eu vejo, o cara que iniciou no mercado de trabalho na pandemia. Ou seja, ele não teve um antes disso. Ele não teve o primeiro emprego dele foi... Ele não teve nenhuma experiência antes disso. Então ele não sabe nem lidar com o ambiente de trabalho e ele já foi naquela época obrigado a ficar em casa. Sim. Depois ele não quer mais voltar. Ele falou, não quero mais voltar. Que eu vou agora. É o jovem que até hoje, às vezes, o primeiro entrevista de emprego ele leva o pai e a mãe, porque ele não sabe muito bem ainda como que funciona esse negócio. Então, como que fazer com essa nova geração que não quer vir pro escritório, mas também tá difícil aculturar de longe... Aí você liga pra pessoa, a pessoa não tá nem em casa trabalhando, mas tecnicamente ela deveria estar. O que faz? Esse que morreu pra você um pouco, como você falou, é na verdade o único que falou a verdade. O resto vai todo mundo na rua e eles andam com o cenário da casa deles que eles põem atrás e falam no celular, tá? Só pra dizer pra você o seguinte, não existe, na verdade, esta hipótese da pessoa ter a liberdade e ao mesmo tempo não ser livre. Esse é um assunto que não dá. Agora, tipo assim, eu deixar a gaiola do passarinho aberta e ficar triste que ele voou. Ele reclamou que ele voou, morreu para você. Ele não morreu você, ele passou a viver agora. Você que morreu para ele. Então, acho importante dizer o seguinte. Meu pai achava que eu era um perdido. Meu avô achava que meu pai era um perdido. Adolescência é uma doença que passa com a idade. Entendi. Passava aos 18, agora passa aos 38. Mas passa. Eu adorei essa frase. Tem umas frases suas que eu te falo. Eu quero anotar depois. Mas é isso. Assim, então, nós estamos pegando adolescentes emocionais de 25 anos e querendo que eles sejam, entre aspas, ajam com responsabilidade de um adulto. Não vão agir. Contrate pessoas depois dos 38. É a única solução que tem para resolver isso. Agora, a energia, o senso de justiça, eu diria que o senso de preocupação com o meio ambiente, isso tudo que essa geração trouxe é espetacular. Sim. Mas não queira um comportamento adulto em quem ainda é um adolescente. E você vai ter que lidar com essa adolescência que tem, como você fala, às 10 horas da manhã eu quero ter minha aula de yoga, senão não vou trabalhar, mas depois, se entusiasmado por um propósito daquela empresa, dá o sangue e trabalha o fim de semana inteiro. É outra forma de gestão. O que não dá, como eu falei, é para a gente ser um Google administrado pelo Henry Ford, continuar partindo de princípios antigos na modernidade onde nós estamos hoje, né? Então, acho que é só isso que tem que fazer. Não acho que ele deva morrer para você, mas no mínimo ele deve ficar esperto, alerta, porque 10 horas da manhã não é hora de não estar em casa trabalhando se ele é home office. Se ele é só home, então o pai dele paga o salário dele. E eu acho que a gente atribui muito às gerações, e as gerações estão vindo com muitas outras influências, né? É impossível pensar que as influências que eu tive, eu nasci nos anos 80, vão ser as mesmas do jovem hoje que está nascendo num mundo que, gente, eles não vão... Eu fico pensando, eu vi uma coisa interessante esses dias, quero que você confirme, se você tivesse informação. Eu tenho muita facilidade com IA para prompts. E eu ouvi de uma amiga que leu uma matéria que eu não li, então eu não sei onde foi, que as pessoas da minha geração têm muita facilidade porque são didáticas. Somos muito didáticos e temos repertório, coisa e tal. Eu fico pensando, um jovem que ainda, uma criança que esteja crescendo, que não tenha lido todos aqueles
textos para a FUVEST, que não tenha lido todos aqueles artigos na academia, faculdade, como é que vai ser esse desenvolvimento? Mas talvez nos surpreenda, né? Não vai surpreender. Existe um problema. Nós estamos acabando. Nós estamos acabando as empresas com militarismo. Veja bem, as pessoas. É a primeira tecnologia IA que está sendo adotada primeiro pelos mais velhos e depois pelos mais novos. Isso é um caso único. Sempre foi o mais novo adota, depois o mais velho passa a adotar. Por quê? Porque é uma tecnologia singela de usar, mas exige extensão vocabular, bagagem e conteúdo. Você precisa conseguir fazer o prompt. Exato. Se você não souber... a gente estava falando disso hoje. Exato. Isso é comunicação efetiva, né? Se você não souber a diferença entre enfrentar, afrontar e confrontar, não vem o que você pediu. Se você não souber a distinção entre compulsão, obsessão e possessão, você vai ficar assustado com o que vem na ilustração que você pediu. Porque são coisas distintas. Outro dia eu fiz um exercício, pedi para um grupo de pessoas no auditório, pessoas de 18 a 60, 70 anos, me façam uma ilustração em Midjourney de um jantar com Cleópatra. O que eu vi deixou claro isso que você acabou de falar. Os mais jovens, primeiro acham que jantar antigo é tudo Santa Ceia, todo mundo senta do mesmo lado da mesa. Primeira visão que eles têm de quando você fala alguma coisa antiga, Jesus, Cleópatra, tá mais ou menos a mesma coisa. Segundo, todos eles botaram uma janela com as pirâmides no fundo para identificar Cleópatra. Primeiro, qualquer pessoa mais velha de 50 anos sabe que Cleópatra está mais distante das pirâmides de Kelps, Khafre e Miquerinos do que de nós. Temos 2.000 anos em relação a Cleópatra e 2.500 de Cleópatra em relação às pirâmides. Segundo, ela morava em Alexandria, não tem nada a ver com Cairo, onde estão as pirâmides. Mas é esta falta de cultura, de bagagem, que faz com que eles façam as coisas de maneira limitada. Então é fundamental, quando alguém me perguntou o que eu faço para ser melhor em IA, a minha resposta parece anacrônica: leia mais. Mas é porque você precisa adquirir repertório para que aí sim você possa usar a IA. Ou seja, a turma do tipo assim não está preparada para IA. Não está preparada, não sabe usar. Entendeu? A gente estava até falando aqui que, tipo assim, cara, eu acho que o maior erro que a galera... Não tem problema você usar IA ou ChatGPT como o Google para ter uma resposta rápida. Claro. Mas não espere que vai gerar nada para você interessante se você tratar ele como o Google. É isso. Você tem que, tipo assim, para eu ter minimamente alguma coisa que eu quero, eu tenho que, no mínimo, dar um input, conversar, trocar, vai e volta, assim, aí sim eu cheguei no modelo. Eu tava mostrando pro Lucas, para eu conseguir uma variação boa de um título para um vídeo, sim, cara, eu troquei com ele pelo menos umas 10 vezes. Claro, isso é um assistente. Você já tem um repertório. É um super assistente seu. Super assistente. Pô, pesquisa para mim. Sem repertório você aceita qualquer coisa. Se você der a primeira vez que você pedir, vai ser ruim. Da 10ª, você já trocou tanto que tem um histórico, ele me deu um né? título e falou assim, cara, agora ranqueia para mim através do SEO, do tal ferramenta, se essas palavras estão buscáveis, como que foi os históricos dos 90 dias. Aí dá, eu falo, não, beleza, então troca essa. Quando você vai conseguir um negócio perfeito, mas no mínimo você tem que trocar. É isso aí. Uma coisa importante para quem está nos ouvindo, né, e vendo, é que existem duas maneiras de relação do ser humano com a IA. O método Centauro e o método Ciborgue. Ou seja, todo mundo que mexe com IA está num desses dois mundos. O método Centauro, que é aquele ser mítico, metade homem, metade cavalo, é quando você faz uma parte e pede para a IA fazer a outra. Ou seja, você fez uma parte e pede para ela fazer. Por isso é dividido, a gente chama Centauro. Eu digo assim, ChatGPT, eu escrevi um livro, eu quero que você faça um resumo para mim do livro, leia o livro e faça um resumo no final. Eu já escrevi o livro, quero que você faça o resumo. Ou, por favor, me junte uma bibliografia do livro que eu escrevi. Isso é o método Centauro. Tem outro método que é o Ciborgue, quando você não distingue o que eu fiz e o que a IA fez. É sentar e falar assim, vamos escrever um livro junto. Vamos decidir primeiro o título. Se for um título mais filosófico, eu estava pensando nisso, o que você acha? Ele vai dizer, acho isso. Quando termina o livro foi escrito a 4 mãos. Esse é o método Ciborgue. Interessante analisar que todo mundo começa como Centauro e migra para Ciborgue. E quando você migra para Ciborgue, você não tem ideia da velocidade que você ganha. Total. Você está escrevendo um livro, fala, eu tenho que fazer um início, uma introdução sobre Revolução Industrial.
faz para mim um resumo de 20 linhas sobre a Revolução Industrial que eu vou voltar já para cá. Continua escrevendo. Aí ele manda essa revolução e fala assim, escuta, me dá aqui um título que eu quero do Schopenhauer, porque o que ele falou eu não vou buscar agora, ele puxa para você. Quando termina o livro foi escrito a 4 mãos, só que você fez em um dia algo que você faria em um mês. Esta tendência a ir mais para ciborgue, ela é muito difícil para quem tem necessidade de autoralidade. O homem tem mais preocupação com autoralidade que mulher. Mulheres estão indo mais rápido para ciborgue e homens estão ficando no centauro. Né? Mas independente da forma, em ambas as formas, você precisa, sabe o que você tem que pedir? Precisa de extensão vocabular, precisa de bagagem, precisa de conteúdo. Vocês acham que essa questão do trabalho com IA, né? É uma coisa que a gente vai ter uma tendência a ter tudo muito enlatado e aí a curadoria, a personalidade vai fazer cada vez mais diferença? O coisa do artesão, o cara que faz o negócio... Não, esse cara ele não grava um vídeo em IA, porque no momento o YouTube vai virar tudo IA, certo? Nem a gente vai precisar aqui gravar mais podcast. Eu tô gravando mais. Mas aí o momento eu falo assim, não, mas esses caras, eles vão lá e eles mesmos gravam. Aí tu não vai ficar assim, caramba, eles velho. gravam? Porra, um negócio meio... Sabe quando você, em Hollywood, você faz efeitos práticos no cinema? Todo mundo fala assim, cara, esse filme os caras explodiram mesmo. É tipo o Mad Max lá, era tipo assim, 80% era efeitos reais. Os caras capotaram o carro. Capotaram. E aí isso gera uma coisa... Vocês acham que vai ter isso? 10% das pessoas estão preocupadas com isso, como também usam disco de vinil, porque diz que o som é melhor. Tem uma bolha, então, é uma bolha. É uma bolha ridícula comparada com a população que tá afim. Não, eu queria saber do Jairo, tipo assim, cara, como que vocês estão vendo esse movimento de IA, cara? Transformar completamente tudo e com uma velocidade muito rápida, né?